A paz do Senhor Jesus, amadas irmãs, glória a Deus por mais esse dia, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Tenho aqui da parte de Deus mais uma palavra para compartilhar com as irmãs, mas eu quero convidá-las antes de nós iniciarmos a apresentarmos esse momento ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este momento, pela palavra, Senhor, que Tu tem enviado à nossa vida. Que ela, Senhor, possa entrar nos nossos corações, Pai, frutificar, arrancar, Senhor, aquilo que não é Teu. Jesus, nós sabemos que a Tua palavra é poderosa, Senhor, e que nós tomamos posse, Senhor, daquilo que vem de Ti, Jesus. Fala conosco, Deus. Cobre-nos com Teu sangue, Senhor, com Teu poder, com a Tua verdade, a Tua justiça, a Tua misericórdia. Senhor, nós te pedimos, vai à frente, Deus. Quebra, Senhor, agora todo laço, todo atrapalho, tudo aquilo, Senhor, que não te louva e que vem, Senhor amado, para confundir, Senhor. Põe por terra, Jesus, todo mal. No Teu nome, Senhor, nós colocamos por terra toda obra maligna, Senhor, tudo aquilo que vem contra nós. E declaramos, Pai, que nós avançamos no poder e na autoridade do Teu nome, Jesus. Que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, irmãs. O Senhor trouxe uma palavra aqui hoje que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 4. Eu trouxe o título desta mensagem Deus está vendo. Deus está vendo. Deus conhece todas as coisas. No profundo, no escondido, não tem, diz lá no Salmo 139, né? Se eu subir ao céu, se eu descer, aonde estiver, o Senhor, Ele está vendo. Ele está vendo todas as nossas boas obras, as más. E também, né, a gente pode concluir pela palavra, que também o Senhor tem anjos, né? Que ali também anjos do Senhor e anjos do mal também, que para poder nos acusar, eles anotam tudo ali que a gente está fazendo, para poder no dia do tribunal, até antes ali, levar o Senhor para poder nos colocar, né? E o Satanás para nos acusar e o Senhor anotando também. É um tribunal que a gente vive, uma batalha, e o Senhor vê todas as coisas. E é bom que nosso coração seja sempre verdadeiro, aberto ao Senhor, porque não tem como esconder, não tem como manipular nada, porque o Senhor, ele é um Deus de justiça, Ele é um Deus que vê todas as coisas, e Ele conhece muito antes, porque Ele fez todas as coisas, mas Ele conhece aqueles que estão perante Ele em verdade, e aqueles quem são e os que não são. Deus conhece todas as coisas. Para colocar aqui, né, nada melhor o Senhor trouxe a palavra que está aqui em Gênesis 4, que fala sobre Abel e Caim. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. E aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão
clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por toda a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, será fugitivo e errante pela terra. Irmãos, nós vemos aqui, a raiz da iniquidade. Nós tínhamos já falado na outra palavra aqui que começa do coração. Nós vemos que Caim, ele é o primeiro descendente de Adão e Eva. E ele é o primeiro descendente que refletiria toda a intenção do coração da humanidade. Aqui diz na palavra que ele foi um varão, que ele nasceu um varão com auxílio do Senhor. Nós vemos que o Senhor, ele ajudou para que ele fosse ali na concepção, mas ele era fruto gerado do pecado do homem. Ele era de Adão, ele não era do Senhor, ele teve um auxílio do Senhor, mas ele foi gerado já o fruto ali do pecado, da queda do homem. E o Senhor disse que também Caim, ele seria ali lavrador. Mostra aqui, eu achei interessante que na palavra diz aqui que adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Diferente para Abel, não foi colocado assim. E diz aqui que Caim era lavrador e Abel, ele era pastor de ovelhas. Quando eles foram apresentar as ofertas ao Senhor, os dois tiveram a oportunidade de fazê-lo, E diz aqui a Bíblia que Caim, ele trouxe a sua oferta da colheita do final dos tempos, quanto Abel, ele trouxe das primícias e da gordura e entregou ao Senhor, e o Senhor se agradou de Abel e também da sua oferta. Aí a gente pergunta, por que será que o Senhor se agradou mais de Abel e não se agradou de Caim? Irmãos, aqui nós vemos que quando Abel, ele trouxe do melhor, quando ele tirou daquilo que mais tinha ali valor para ele e entregou ao Senhor, quando ele faz isso, ele reflete o coração de Deus. Ele reflete o coração de Deus e aquilo que Deus espera de nós. Por que, irmãos, que Deus espera de nós isso? Porque o Senhor, ele não estava ali. Isso demonstra que Abel, ele não estava se importando com as coisas que ele tinha na mão, porque ele devolvia, ele sabia que aquilo vinha do Senhor e que a sua dependência era de Deus. Já agora, como nós vemos aqui, Caim, ele entrega como se fosse a sobra. E quando ele faz isso, ele não coloca Deus em primeiro lugar. E ele coloca aqui a origem do pecado, porque ele começa a tomar não a dependência de Deus, a presença de Deus, mas aquilo que a sua força, a sua mão traz. Então ele dá valor àquilo que ele daquilo que foi plantado por ele, daquilo que foi feito por ele. Então quer dizer, no meu coração, então essa oferta que eu estou dando, por que eu vou dar para o Senhor? Se eu que plantei, eu que colhi, eu que tive toda essa parte, não. E então aqui eu vivo do meu sustento, então não preciso do Senhor. Quando Abel, ele dá as primícias, ele mostra uma dependência. Ele mostra uma dependência de Deus. E ele busca a presença de Deus, agradar ao Senhor. Ele coloca em primeiro lugar agradar a Deus e poder se manter nessa presença. Já o Senhor avisou para Caim, porque o semblante dele na hora decaiu. Ele não fez aquilo que ele deveria ter, ele não tinha o coração de Deus, e ao invés de ele buscar a presença de Deus, buscar agradar a Deus, o que ele fez? Eu vou matar esse meu concorrente,
Ele vê como um concorrente, vê como aquele que não poderia, porque como ele confia nas suas obras, como ele confia na sua força, então ele coloca toda a virtude nele mesmo e não em Deus. E o Senhor avisou no teu coração, a gente já sabe que tá ali latente para o pecado. E você pode mudar. O Senhor avisou a Caim. Mas mesmo assim ele procedeu mal. Ele não quis procurar o bem. Não quis. Porque no coração dele, ele já estava ali. Ele não suportava ver como o Senhor tinha se agradado de Abel. E muitas vezes nós vemos isso na vida. Quantos que falam que sofrem e são vítimas, ou às vezes também deixam o coração entrar em inveja. Isso é terrível, porque busca ali não fazer algo para que mude a sua vida, mas para que venha a atrapalhar, a tirar da frente aquele que está agradando a Deus. Porque o Senhor, Ele vai olhar para o coração. O Senhor está vendo tudo aquilo que está acontecendo. E por isso Ele aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim, porque também aquilo que vai no coração reflete as suas atitudes. E ali Ele mostrou claramente que o coração dele, a iniquidade que foi plantada ali na queda, estava refletindo nas suas atitudes. Porque como o Senhor falou que o homem, ele refletiria para ele também, ele teria que tirar do solo com a sua força e ele ia sofrer para fazer aquilo. Quando ele vê que ele tem que colocar as mãos dele, aquilo também entra no coração dele de uma forma que, ao mesmo tempo, não volta para o plano original. Ele diz, então quanto mais eu faço, então isso vem do meu braço, então daí vem o orgulho e a soberba, e principalmente a inveja agora que se refletiria. E a inveja é tão terrível, porque é o próprio inimigo mostrando a face dele, porque ele vai mostrar e vai fazer de tudo para aqueles que estão na presença do Senhor, para que ele venha realmente atacar, começar a intentar contra a vida daquele que busca e agrada ao Senhor. Nós vemos aqui uma diferença grande, porque os dois estavam fazendo o mesmo ato, mas só que Caim, ele estava ali para cumprir um protocolo somente, e o Abel para agradar ao Senhor. Quantas vezes nós estamos no espaço, na família, ou na igreja, ou num trabalho, estão ali fazendo o mesmo serviço, estão ali no mesmo ambiente, e quantos ali têm atitudes diferentes, quantas disputas não há, quantas coisas não são ali, que entram em disputas, que entram em contendas por conta da atitude de uns e de outros, e até aquilo que são planejados para poder colocar talvez até um inocente em um assunto, né, em falácias e tanta coisa, e se desviar, porque o invejoso, aquele que age dolosamente, falsamente, ele tem o coração totalmente voltado para a iniquidade, totalmente voltado para o pecado. O seu relacionamento com Deus, ele gera muita inveja, porque ele traz luz, é totalmente contrário aquilo que o inimigo não quer. É aquilo que o inimigo não quer, mas o Senhor, ele vê todas as coisas. É tão forte isso que disse Caim a Abel aqui, né? Nós podemos ver que ele falou assim: vamos ao campo. Estando ele no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Olha só
a armadilha que foi tramada por Caim para Abel. Ele chamou para ir ao campo. Ele agiu falsamente, ele planejou dolosamente e agiu assim violentamente contra o seu próprio irmão. Porque ele fez alguma coisa contra ele? Não, porque simplesmente ele estava servindo a Deus, simplesmente porque o Senhor se agradou dele, porque o Senhor se agradou de Abel e dele não. Mas o Senhor avisou a ele que ele podia mudar a sua atitude, que ele podia fazer melhor, mas ele prosseguiu da mesma forma, porque ele achava no coração dele, porque nós vemos assim, quando Deus dá uma instrução e você escolhe outra, é porque você não vê no Senhor, você é desobediente, você não vê no Senhor o que Ele está falando, que o que você está fazendo, você acha que é melhor. É melhor do que aquilo que Deus está te guiando, daquilo aonde Deus está te conduzindo, e isso é o próprio pecado. E assim procedeu Caim, da pior forma, e ali gerou outras coisas terríveis, né? Então não adianta você manipular qualquer coisa, porque ali quando o Senhor vai perguntar para Caim onde está Abel, porque o Senhor já sabia, ele age como se Deus não estivesse vendo. Acaso eu sou tutor do meu irmão? Acaso eu tenho que te dar alguma satisfação dele? Olha só. Olha isso. Então a pessoa, ela age e ela acha ainda que ela está agindo corretamente. Isso é a soberba, a inveja, a soberba, toda raiz de iniquidade. Toda raiz do pecado demonstra. Então você querer aquilo que não é seu, você não proceder da maneira que o Senhor falou, a desobediência, porque o Senhor ele avisa. Então aquilo que foi gerado, aquilo da onde você reflete mais o pecado do que aquilo realmente, o plano inicial do Senhor. Não tinha nada, ele poderia acessar uma conversão, mas ele não acessou, porque o Senhor falou com ele e ele não aceitou. A inveja ela é destrutiva para quem a carrega. Ela é destrutiva. O Senhor aqui, ele falou diversas palavras contra Caim de maldição. E nós vemos aqui que o Senhor disse assim para ele, ó. Então disse Caim ao Senhor. Primeiramente, desculpa aqui, deixa eu voltar. Quando lavares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: é tamanho o meu castigo, e que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da sua face e da tua presença, hei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Mais uma vez, Caim ele não estava preocupado, porque ele estava saindo da presença do Senhor. Ele não se importava com a presença. Ele se importava somente com a vida dele. Ele não estava se importando aqui que o Senhor estava tirando mais uma vez longe da presença, porque o pecado é assim, cada vez mais, né? Cada vez mais. Começou lá com Adão, Caim aqui, mais um pouco fora da presença. Quando depois os descendentes de Caim, nós vamos ver que a iniquidade aumentou-se demasiadamente. Demasiadamente, porque ali eles já começaram a adquirir mais de outros mandamentos que o Senhor trouxe, aí eles começaram a infringir também. E foi ficando cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. E assim hoje nós estamos, né? Nós vemos aqui que o mundo cada vez fala, nossa, mas parece que está piorando. Realmente está piorando, o Senhor diz isso. Será que depois, quando eu voltar, vou achar ainda um justo na terra? Porque realmente a iniquidade ela aumenta cada vez mais. E a resistência contra os filhos de Deus, contra aqueles que são nascidos do Senhor.
A resistência é grande, então são muitos dardos, muitas coisas lançadas contra as nossas vidas, contra nós. Mas o Senhor diz: maior é a minha presença na tua vida, maior é aquilo que eu tenho para ti, porque tudo aquilo que nós devemos buscar é a presença do Senhor. É isso que o Senhor quer ver. Enquanto uns procuram salvar a sua própria vida, aqueles que estão em Cristo, aqueles que buscam a presença de Deus, eles vão dar tudo. Diz aquele, quando ele acha, ele vende, ele dá tudo que ele tem e ele busca porque ele encontrou um verdadeiro tesouro. É assim, aqueles que vivem em Cristo são aqueles que buscam a Deus. Eles buscam estar na presença do Senhor. Eles não buscam os seus próprios interesses. Eles não buscam aquilo que é a força das mãos, aquilo que está aqui na terra. Começam a buscar as coisas do alto, começam a buscar as coisas do céu, e isso incomoda o inferno e aqueles que servem a Satanás. Mas o Senhor, ele é grande, poderoso, e o Senhor prepara para nós o melhor lugar, que é a presença dele. O melhor lugar, tudo nós temos com ele. Porque enquanto Caim estava pensando aqui que ele estava salvando a sua vida e que isso estava ótimo, não preciso da presença de Deus. Muitos pensam assim: eu não estou precisando da presença de Deus, eu vou salvar a minha vida, eu vou salvar as minhas coisas. Mas a palavra do Senhor diz: aquele que procurar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por mim, ele ganhará. Irmãos, essa é a verdadeira busca da presença do Senhor. É a verdadeira busca da presença do Senhor. Se você está pensando que talvez, nossa, eu estou sofrendo tantas coisas, tantas perseguições, e eu estou buscando a face do Senhor, e outros eu estou vendo tanto entrar na iniquidade, e estão salvando a sua vida, as suas coisas. Quantos assim? Diz que na época de Noé, enquanto outros comiam, bebiam, não davam casamento, Noé estava buscando construir a arca, fazer a vontade de Deus. Mas quando eles pensaram, de uma hora para outra, veio um dilúvio e tudo aquilo acabou, ficou aqui. Busque a presença do Senhor, busque a presença do Senhor. Não adianta fingir, manipular o invejoso, aquele que age traiçoeiramente, soberbamente, porque o Senhor está vendo todas as coisas. O Senhor está vendo todas as coisas, mas Ele olha os seus filhos aqui, aqueles que clamam, que falam, que pedem a Ele. O Senhor, Ele olha, Ele sabe do nosso coração. Ele sabe que você está fazendo o melhor para agradá-lo. E sabe aqueles que estão fazendo somente um cumprimento de protocolo, somente estão ali servindo, mostrando alguma outra coisa, com aparência, porque o Senhor, Ele sonda os corações. O Senhor, Ele sonda os corações, Ele sabe discernir as intenções do coração. É isso que o Senhor vê. O homem olha por fora, mas o Senhor vê o coração. Assim foi quando Ele escolheu a Davi. Davi estava ali escondido, estava lá fazendo o trabalho, agradando o Senhor, agradando ao Senhor no seu coração, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, como segundo o coração do Senhor, porque ele estava ali buscando a presença, a palavra, confiando nas promessas. Ele não estava confiando na sua própria força. Diz ali que os irmãos de Davi eram apresentáveis, e ele sofreu tantas lutas realmente com aqueles, de novo, os invejosos, aqueles que buscavam aparecer, aqueles que buscavam a estar nos primeiros lugares com a sua própria força. Saul foi a mesma coisa. Queriam tanto um rei, escolheram a Saul.
Só que chegou na hora, ele agiu conforme o seu coração e não conforme aquilo que o Senhor, não conforme a palavra do Senhor. O Senhor tinha dado uma ordem para ele esperar para o sacrifício, para que, dizendo assim, ó, essa guerra, deu todas as instruções, ele fez totalmente ao contrário daquilo que o Senhor falou, confiando na sua força, confiando que porque ele estava naquela posição, que nada iria lhe acontecer. Mas o Senhor, ele se agrada daqueles que dependem dele, daqueles que demonstram que dependem dele, que pode passar luta, que pode passar prova, mas confiam, sabe que o Senhor é com eles e que o verdadeiro tesouro está para aqueles que esperam em Deus. O Senhor, ele sonda, ele vê os corações. Não tem como, uma hora parece até que o inimigo possa estar ganhando em alguma coisa, mas ele nunca está. Ele nunca está, porque o Senhor vê. O Senhor olha, o Senhor vê o sacrifício real de cada um. O sacrifício real, não o sacrifício aparente. Não é um sacrifício aparente. O Senhor olha, tantos ali que, vamos colocar, né, quando Jesus estava ali na sinagoga, vieram trazer as ofertas, e veio ali uma mulher que deu algumas moedas. O Senhor se agradou dela, não era pela quantidade, mas porque ela deu tudo que ela tinha, porque ela confiava no Senhor. O que você vai fazer com pouco? Com o Senhor é muito. Com o Senhor é muito. Mas aquele, às vezes, que tem muito, por isso que o Senhor disse, eu vou te provar no pouco, para ver se no muito eu vou te colocar. Porque o Senhor forja nos nossos corações também. O Senhor faz testes conosco, para saber realmente o que vem, o que vai sair dali. E o Senhor já sabe. Ele sabe, ele olha, porque ele sonda os corações. Aquele meu servo, ele vai esperar. Ele pode fazer, mas ele me espera, ele é obediente. Enquanto outros, não, na minha força, eu vou agora. Vamos lá, que essa guerra aqui, ó, no meu braço, eu vou ganhar. Não é assim não, não é assim não. Você pode até colocar alguma coisa ali, achar que você está ganhando, só que depois as consequências vêm, as consequências do pecado. É melhor obedecer do que sacrificar. Qual que é o sacrifício? É aquilo que Deus está falando, em obedecer ao Senhor, em buscar a vontade de Deus, em buscar a presença de Deus. É isso que Deus espera de nós. Ele não precisa de nada que vem das nossas mãos. Ele não precisa de nada. Nós é que precisamos do Senhor. Mas Ele vai ver o coração que está ali voltado para Ele. O sacrifício de Abel foi aceito porque ele refletia Cristo e os planos que Deus tinha no coração. É isso que Deus quer. Aqueles que busquem a presença dele, não estão aqueles que buscam se comparar, se igualar em nada ali das coisas, disputar com Deus em nada, porque nós não podemos disputar com Deus em nada. Ele é soberano. A vontade dele é perfeita. A vontade dele é a que prevalece. Não tem como. Satanás é enganador. Ele mostra parecendo que vai vir alguma coisa de você, mas não vai. E daqueles onde, por isso que o Senhor, ele faz questão de mostrar, daqueles aonde você acha que nada vem, dali vem. Porque é a força do Senhor que aparece. É o nome dele para engrandecer. É daqueles que são obedientes, daqueles que são esvaziados, para que o Senhor possa encher e aparecer. Que o nome dele seja glorificado, que vejam que é Ele que sustenta, é Ele que faz. É isso que o Senhor quer. O Senhor não quer sacrifício de tolo. O Senhor quer verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor sonda todos os nós, não adianta. Caim, ele quis matar, porque Abel refletia Deus.
E essa disputa, né, Satanás ali querendo a nossa queda, ela vem até o Senhor vir nos buscar e julgar-nos a todos. Pode ser que no primeiro momento pareça que está perdendo. Puxa vida, mas Abel foi morto, né? Uns olham assim e falam, nossa, mas isso é justiça de Deus? E Caim viveu, foi lá, né? Então ele vai viver absolutamente. Porque a geração da iniquidade foi crescendo. Mas o Senhor diz, né? Parece que não, mas vale muito mais estar um dia na presença do Senhor, estar na presença de Deus. Porque nós vamos buscar, é isso que o nosso coração quer. Aqueles que amam o Senhor vão buscar da tua presença e fazer a sua vontade, não a nossa. Pode ser aqui que parece que aparentemente perdeu, mas ali o Senhor estava dizendo. Eu acho tão lindo porque o Senhor lembrou ali na Bíblia, fala em Hebreus 11, que ele estava ali dizendo que Abel foi lembrado na galeria da fé. Oh, mas que lindo que é isso, que lindo. Pensa que não é lembrado aqueles que fazem para o Senhor o galardão que eles têm no céu. Deus é maravilhoso. Mas eu quero trazer aqui também uma outra discernimento que o Senhor deu, que o invejoso, quando ele é confrontado, quando o invejoso ele é confrontado, ele age como se Deus não estivesse vendo nada. Ele age como se Deus não estivesse vendo. Irmãos, eu vou colocar aqui o carregador no celular porque a bateria está ficando fraca. Ele age como se Deus não estivesse vendo, como se fosse passar ileso, mas nenhum dos dois passaram ileso aqui. Nem ileso no seguinte: Abel, ele foi lembrado. E tudo aquilo que Caim fez também foi lembrado. Então ele pensou, talvez ali, que não haveria, que ele estava prevalecendo no primeiro momento, mas não. O Senhor, ele conhece os corações, ele conhece a cada um de nós. Deus, ele é fiel, ele é fiel. E fala aqui que a iniquidade só foi se aumentando, a iniquidade cada vez mais. Quando você afronta o invejoso, o que ele vai fazer? Ele vai se irar. Tudo isso reflete do pecado, da desobediência. Ele vai fingir que nada ali com ele, parece que nada vai acontecer. Eles vão viver como se não existisse o amanhã. Ele estava preocupado com a própria vida. Mas hoje nós podemos dizer, né? Caim é morto, mas Abel vive. Então, muitas vezes vão pensar, nossa, mas o que você está fazendo? Só aparentemente parece que você está perdendo, mas não. Mas não está, porque o Senhor, ele se agrada na obediência. E o Senhor, ele recompensa aqueles que o servem. Caim não se importava com a presença de Deus, ele não se importava ele se importava só com a sua própria pele. Os egoístas, com a sua própria coisa, com as suas coisas, com a sua vida. E cada vez mais isso só vem aumentar, porque ele vai fazer de tudo. Ele vai fazer de tudo para adquirir, e principalmente aquele para incomodar. Porque ele, por mais que ele faça e ache que ele tem alguma coisa, ele não tem nada.
No espírito, no fundo, ele sabe disso. Então ele vai querer vir contra os filhos do Senhor, aqueles que realmente estão procedendo bem. Então ele vai querer apagar aquela chama, aquela luz. Pode até pensar como pensaram que fizeram isso com Cristo Jesus. Quando pensaram que mataram, foi aí que o Senhor começa o seu plano. Aí que o Senhor começa o seu plano, porque ele esvazia. Aqueles que perseveram, aqueles que ficam ali, o Senhor começa um plano perfeito na vida deles. Mas aqueles que cada vez mais se entregam ao pecado, à desobediência, à iniquidade, isso só tende a crescer. Tudo tende a crescer. Aqueles que vão procurar a presença, eles vão crescer com Cristo, vão crescer entendendo da palavra do Senhor, na busca da presença, daquela fome e sede da presença do Deus vivo, porque vão voltar ao plano original. Mas aqueles que não, como na primeira hora pensaram nas suas próprias forças, sem a dependência de Deus, eles vão buscar cada vez mais, vão se afundando. Mas aqueles que, da mesma forma que você tem um livre-arbítrio para escolher se procedes mal, se alguma raiz de iniquidade está no teu coração, eu posso te dizer que o Senhor Jesus, ele é aquele, quando você se entrega, ele te limpa, ele te justifica, e tudo aquilo que você fez que não agradava o Senhor é jogado no mar do esquecimento, e você começa uma nova vida com Cristo, uma nova vida para obedecer, para fazer a vontade de Deus, e você vai desfrutar de uma presença tão maravilhosa que, como nós podemos ver na Bíblia, tantos servos de Deus, como Paulo e Silas, eles estavam presos, eles estavam numa prisão, parecia que ali era um dos piores cenários, mas dentro deles existia uma paz maravilhosa, havia uma liberdade plena, um amor, um gozo da presença do Senhor. E é isso que nós sentimos, essa presença maravilhosa, carregar dentro de nós essa presença gloriosa de fazer a vontade de Deus. Isso nos agrada, isso agrada ao Senhor, isso realmente reflete o que realmente importa para nós, é servirmos ao Senhor e não as nossas vontades, não os nossos desejos. Por isso que o Senhor, quando você luta contra essa dependência, quando você luta contra essa dependência, você vem dos seus recursos, aquela força, parece que, né, vai dar-lhe tudo certo, mas as mãos do Senhor são poderosas, porque quando você é dependente dele, você não se esforça, você vive naquela dependência, você volta ao plano original, que agora ele falou aqui que a terra teria que ele fazer toda a força para que viesse dela o fruto, mas o Senhor, quando você volta a essa dependência, o Senhor traz para você, porque você espera vir das mãos dele. Não é que você não faça nada, não é isso. Porque o homem, ele guardava e também lavrava a terra, só que ele não vem com dores, as coisas vêm, o Senhor entrega. O Senhor entrega, você não vai ficar fazendo a força, porque ele é dependente. E aquilo que você falar, o Senhor vai dar uma autoridade sobre a tua vida, sobre as coisas que ele colocou nas tuas mãos, que quando você falar essa palavra com poder, crendo, as coisas vão acontecer. Daí acontecem os milagres daqueles que creem, daqueles que dependem, porque o Senhor faz vir o sobrenatural, não o natural, o sobrenatural vem sobre a sua vida. Retorna-se aquela presença de liderança e autoridade que Deus te deu, que você receba essa liderança e autoridade de Deus, nessa sua dependência, nesse seu sacrifício de louvor e adoração, que você receba de Deus essa autoridade, para que você possa falar com aquele que conhece, aquele que tem a intimidade, aqueles que partilham do reino de Deus. É uma força que o Senhor coloca em nós, que é sobrenatural. Deus é fiel.
se você está sofrendo, se você está sofrendo grandes perseguições, mas você confia no plano inicial de Deus de dependência, você é sustentado. Você é sustentado por Deus. Deus, Ele é fiel. Deus tem algo grande para as nossas vidas, aqueles que esperam no Senhor. Mas aqueles que cada vez mais buscam das suas próprias mãos, aqueles que buscam achar que não dependem de Deus, que estão conforme as suas forças e vivem uma vida de pecado, o Senhor, Ele já nos mostrou, parece que eles vão se viver para que realmente seja cumprido aquele desejo do coração, mas nós não. Nós vamos depender do Senhor. Eu quero ler aqui para vocês uma passagem que está em 2 Timóteo 3, e ele diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre. Peraí, irmãos, que eu vou descer aqui. E nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Estão sempre buscando, sempre colocando, mas nunca chegam. Nunca chegam. Parece que está cheio de conhecimento, de coisas totalmente distorcidas, né? Totalmente distorcidas do conhecimento daquilo que vai ter sempre uma defesa, vai ter sempre uma justificativa, como foi ali com Caim, né? Ele teve uma justificativa para tudo, mas ele não confiou na palavra de Deus. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também eles resistem à verdade, sendo homens corruptos, de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o modo de viver, a intenção, fé, longanimidade, amor e paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia e Icônio e em Listra. Quantas perseguições eu sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, e que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Que palavra maravilhosa. Aqui
Paulo falando a Timóteo, Paulo ensinando a ele, sendo exemplo para ele. Aqui o Senhor está dizendo, aqueles que são soberbos, avarentos, aquilo tudo, aqueles que são os invejosos, é a mesma coisa. Há perseguições contra aqueles que querem fazer o bem, como existiu lá atrás, entre Caim e Abel. A história é a mesma. A história é a mesma. Mas o Senhor diz, persevere, se firme, porque o Senhor livra, porque o Senhor tem o galardão para você. Fica firme, fica firme. Deus está vendo todas as coisas e conhece o teu coração e te dará em tempo oportuno tudo aquilo que Ele planejou para a tua vida. Confie, espere, Deus é contigo. Amém?